Bom, agora nós vamos começando a falar sobre operação em classe A. Vocês vão observar que a operação em classe A vocês já conhecem, porque são todos aqueles amplificadores que a gente viu até agora, tanto em analógica 1 quanto em analógica 2. Né? Então, ó, se a gente pode observar, né, são aqueles circuitos que a gente já tinha visto e trabalhado com eles. Polarização da base fixa, realimentação de coletor e o divisor de tensão. Então, aqui eu estou mostrando como calcular a potência C em cada um deles. Né? Basicamente, a potência é a tensão fornecida pela fonte e a corrente fornecida pela fonte. Né? Multiplicação das duas. O único diferente é que, com relação ao divisor de tensão, a gente não considera a corrente de base, porque a corrente de base geralmente é muito menor do que a corrente 1. Tá? E a gente chama de corrente 1 a corrente que passa no ramo do divisor de tensão. Então, como calcular essa corrente 1? VCC dividido pela soma do resistor R1 com R2. Tranquilo? Então, ó, eu estou mostrando aqui agora um circuito. Tá? É um circuito com realimentação de coletor. E a gente vai observar o que acontece com relação às ondas, né? Em termos de distorção. Tá? Então, eu peguei um circuito, coloquei ele muito próximo do ponto ótimo. Tá? Então a gente tem aqui, vocês podem observar em azul a onda de entrada, em vermelho a onda de saída, então um circuito com um certo nível de amplificação. Ondas do coletor e ondas do emissor. Tá? Se eu aumentar a minha onda de entrada, tá certo? Ó, aumentei a minha onda de entrada, eu vou observar que a minha onda de saída vai acontecer uma distorção, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Né? Na parte superior é uma distorção por corte da onda de saída, ou seja, eu não tenho corrente no circuito, e por saturação, que é na parte de baixo, é quando eu tenho corrente demais. Né? A gente às vezes fica assim, não, mas quando é corrente de menos é em cima e quando é corrente de mais é embaixo. Temos que lembrar que a onda de saída é invertida em relação à onda de entrada. Tá? Então, se eu observar as ondas de emissor e coletor, a gente vê o que acontece. Olha, se eu observar o emissor, a gente vai ver que eu não tenho corrente aqui, então eu vou ter uma distorção por corte. Tá? E por saturação, as ondas de tensão no coletor e no emissor se tocam. Tá? Então isso causa distorção na minha onda de saída. Se eu tiver com um ponto de operação não centrado, então eu vou colocar aqui, ó, eu aumentei o RB, é o mesmo circuito. Se eu aumentei o RB, eu vou diminuir a corrente de coletor. Então eu fiz com que o ponto andasse para a direita da minha reta de carga, ou seja, com menos corrente. Tá? E aí nós vamos ter apenas saturação por corte, tá certo? Então ele cortou aqui a minha onda de saída. Tá? Então eu estou mostrando agora a onda de coletor e emissor. Ó. A minha onda chega no zero aqui, ó, e a onda de saída cortou. Tá? Então essa é uma distorção simplesmente por corte. Se eu fizer ao contrário, se eu diminuir o RB, tá, eu vou fazer o meu ponto de operação caminhar para a esquerda da reta de carga, ou seja, eu vou trabalhar com mais corrente. Tá? E aí eu vou ter saturação, corte por saturação. Então, ó, se eu observar minha onda de saída, está com distorção apenas na parte inferior, ou seja, eu estou com corrente demais. Na realidade, eu não consigo fornecer mais corrente para o meu circuito, ele já está trabalhando com o máximo que o circuito pode fornecer. Então, se eu pegar a onda de emissor e de coletor, a gente vê que aqui as duas ondas vão se tocar, então causa uma distorção na onda de saída. Tá? E agora nós vamos calcular a máxima eficiência teórica que eu posso ter em um circuito classe A. Tá? O circuito classe A gente vai utilizar um circuito de polarização fixa na base, tá certo? E ainda eu vou falar que a minha carga é o próprio RC. Tá? Então, o meu RC, o meu RL é o próprio RC. Isso aqui é para mostrar para vocês qual é o máximo valor que eu posso obter de eficiência em um amplificador classe A. Tá? Tem que ser nessa configuração, tá certo? E com a resistência de carga sendo a própria RC. Tá? Então, ó, a eficiência máxima, para obter o meu ponto ótimo, tá? Eu tenho que estar com ele no centro da reta de carga. Se eu estou com ele no centro da reta de carga, o meu VCE aquiescente ele tem o mesmo valor do IC aquiescente RAC. Tá? Então eles são iguais. Tá certo? A inclinação da reta de carga
é menos 1 sobre RL, né? O meu RAC é RL, né? Então, o meu VCE de corte é o próprio VCC, tá? Aqui vai ser metade de VCC e aqui vai ser o próprio VCC. E o meu IC de saturação, né? IC quiescente mais VCE quiescente sobre RAC, tá? Então, ó, lembrando, tá? Nessa situação, tá? A reta de carga AC é a reta de carga DC, tá? Eles têm o mesmo valor. Por quê? Porque se eu pegar a minha equação do VCE e fizer IC igual a zero, vai dar VCC. É o valor daqui, né? E se eu fizer VCC sobre RL, vai dar esse valor aqui. Então a reta é igual a reta DC com a reta AC, tá? Elas são idênticas. É a única situação em que eu tenho as duas retas idênticas. É quando eu tenho apenas um resistor na saída e ele é a carga também, tá? Então, o nosso VCE quiescente é VCC sobre 2, tá? E o IC quiescente é VCC sobre 2RL, tá? Se eu substituir aqui, ó, IC quiescente é VCC sobre 2RL. E aí, nós podemos calcular qual seria a eficiência máxima teórica nessa situação muito específica, né? Então, ó, o nosso VCE pico a pico máximo, ele é igual ao VO pico a pico máximo, que é igual a VC. Vamos só voltar aqui, ó, tá? Esse valor aqui, a gente viu que é VC, então o pico a pico aqui, ó, ele vai ser metade de VC para cá e metade de VC para cá. Então, o pico a pico vai ser VC. Então, se eu elevar ao quadrado e dividir por 8RL, nós vamos ter que a potência AC máxima de saída teórica vai ser VCC ao quadrado sobre 8RL. Calculando a potência contínua, tá? Aplicando a equação VCC que multiplica IC mais IB, nós vamos desprezar IB nessa situação. E aí nós vamos ter que VC sobre IC quiescente. Lembrando que IC quiescente é VCC sobre 2RL, né, ao quadrado. Então vai dar VCC ao quadrado sobre 2RL. Pegando a potência de saída sobre a potência CC, nós vamos cortar os VCCs ao quadrado e os RL. Vai ficar 2 dividido por 8, né? Isso aqui vai passar invertido, o que vai dar 25%. Ou seja, pessoal, esse nosso amplificador classe A, nessa situação bastante específica, ele consegue dar 25% de eficiência. Qualquer cálculo que eu tiver com um classe A que ultrapasse 25% está errado. Na realidade, quando a gente for fazer o exemplo, vocês vão ver que é um circuito daqueles que a gente viu utilizando divisor de tensão com carga, tá? Vai dar uma eficiência bem abaixo disso. Ok? Então, era isso que a gente queria falar em termos de amplificador classe A.